Um Lugar. Olá pessoal, nessa semana do quadro Um Lugar aqui na Rádio Independente vamos falar de história e de turismo. Eu estou aqui na Barra do Dudulha, limites entre Pouso Novo, Progresso e Fontoura Xavier, onde há 91 anos aconteceu um fato muito importante aqui que faz parte da história do Brasil, o combate do Ufão. Eu estou aqui com a doutora em ciências, também historiadora, pesquisadora, professora e natural aqui da localidade, Janaíne Trombini. Jana, como nós te conhecemos popularmente, né? Tu nos leva então para conhecer esse lugar e essa história? Sim, com certeza. Vamos lá então. Bom, estamos aqui então no local histórico, um dos principais locais a favor da Revolução de 32, chamada de Revolução Constitucionalista de 1932, o combate do Ufão. Aqui é o cemitério então do confronto entre as tropas do governo e os apoiadores a essa revolução. Aqui na época eram os municípios onde estamos, o município de Soledade, pertencente ao Vale do Botucaraí, e os outros dois municípios que fazem fronteira, que é Pouso Novo e Progresso, na época era o município então de Lajeado. Bom, a entrada dos combatentes nesse combate do Ufão se originou no 1º de setembro de 1932, quando grandes grupos de lideranças do município de Soledade, como advogados, políticos, né, comandados por General Candoca, saíram então do município para tentar chegar até Porto Alegre e posteriormente São Paulo. Toda essa caminhada do dia 1º durou praticamente 12 dias, onde eles foram saindo de lugares mais afastados, fugindo então da Brigada Militar, que já sabia, né, como Flores da Cunha tinha colocado diferentes pontos do estado interventores para tentar apaziguar esses movimentos, e eles foram então costeando, saindo por morros e lugares mais de difícil acesso, o Rio Ufão. Passaram pelo município de Bar dos Cassal, passaram pelo ponto da Barca, né, que era um ponto de balsa de atravessar o rio, porque nesse mês de setembro a gente sabe que também é um mês muito chuvoso, e foram costeando até chegar aqui nas margens, nessa comunidade, no dia 12 de setembro. Claro que todas as dificuldades e partes que eles enfrentaram, como às vezes pedindo comida nas casas, conversando com as pessoas, foram momentos assim difíceis até eles chegarem aqui nessa planície e se acamparem, porque eles não tinham todos os equipamentos necessários, né? Saíram com apenas algumas balas, alguns revólveres, fusíveis, tentando chegar até Porto Alegre e agrupando ainda mais diferentes pessoas e grupos. Então, no dia 12 de setembro, todos os combatentes liderados por Candoca e outros militares se acamparam próximos dessa planície, através, né, de todos os seus cavalos, todos os seus mantimentos. Posteriormente, essa planície tinha uma casa, ali onde foi também saqueada essa casa. Uma das filhas acabou sendo baleada. E depois dessa planície, naquela noite do dia 12, muitos combatentes também e alguns militares acabaram protegendo, sitiando esse local próximo em cima desse muro. E em cima desse muro ficaram 3 a 4 tenentes para sitiar todo o campo, se caso chegasse algumas pessoas também da Brigada Militar. Claro que alguns vestígios também foram encontrados nesse sítio arqueológico, né, como balas de fuzil, metralhadora e revólver, que possivelmente ficaram a partir do confronto aqui dos combatentes. Além desse local, então, dos combatentes ficaram nesse morro sitiado aqui à frente ao cemitério, outro ponto estratégico de proteção, de sitiamento do pessoal que estava acampado aqui, foi o outro lado do Rio Ufão, onde alguns atravessaram o suposto aqui Poço da Barca, que tinha aqui também na comunidade. Eles atravessaram e ficaram em cima daquele muro como base de proteção, para caso acontecesse, né, algum conflito. Parece que, na verdade, eles estavam sabendo que realmente ia acontecer da madrugada do dia 12 para o dia 13, o grande confronto, então, que se originou no combate do Ufão. Esse combate praticamente se iniciou às 4 horas da manhã, durou em torno de 8 horas, durando até... agora me fugiu. Não tem problema, porque daí a gente corta. O confronto iniciou-se, então, às 4 horas da manhã, né, do dia 12 para o dia 13. Então, já no dia 13 de setembro, várias pessoas do governo militar estavam já sitiando este local, chegando, então, pelo lado do município de Lajeado, sabendo que eles estavam acampados aqui, porque dias anteriores chegou uma pessoa num acampamento próximo, pedindo aonde esse grupo iria se acampar.
Ele, na verdade, era o filho, né, de um dos principais chefes militares do Guamirim, que era da família Pinto, onde então eles ficaram sabendo que estavam acampados aqui na margem do Rio Fão. A partir de então, a Brigada Militar sitia, né, principalmente na madrugada, o grupo de rebeldes que estava acampado aqui nas margens do Rio Fão e inicia então esse confronto. Como eu falei anteriormente, praticamente durou 8 horas esse conflito entre as tropas da Brigada e as tropas lideradas por Candoca, se enfrentando entre um mouro e outro. Alguns dados também convergem, dizendo que esse confronto foi direto. Exatamente, né, a quantidade de tiros, a quantidade de pessoas, a gente não tem muita estimativa. Espera agora. Só que deixa eu ver que parte que eu parei só. Que era do confronto deles. Tiros, o número de tiros. Tiros de pessoas, né? É. Não se sabe exatamente, então, quantas pessoas combateram. O primeiro documento que foi assinado no dia 1º diz mais ou menos em torno de 1.500 homens saindo de Soledade, mais a parte da Brigada Militar, que era a parte oposta, mas o que se sabe é que se teve muito tempo de tiroteio entre ambas partes. Algumas pessoas ficaram baleadas e também foram supostamente enterradas no cemitério aqui da comunidade, que hoje é o marco histórico desse confronto. Só não sabemos exatamente quantas pessoas faleceram. Um dado preciso que foi configurado já aqui na paróquia próxima do padre que veio fazer o sepultamento, eram em torno de 7 ou 8 pessoas. Uns falam em 13, outros falam mais de 100. A minha nona, que morava no outro lado do rio, sempre comenta que muitas pessoas foram arrastadas, né, ou até queimadas, então não se sabe exatamente o número de mortos. Em entrevistas já coletadas de informações, sabe-se sim que teve um grande número de mortos, mas o número exato não se tem uma data precisa, né, uma quantidade precisa. Então esse confronto aqui, às margens do Rio Fão, tem o nome de combate do Fão, porque aconteceu próximo desse principal rio, né, que dá para ouvir até o barulho dele aqui próximo, e esse marco histórico faz com que seja um dos principais momentos históricos, né, da década de 30 a favor do estado de São Paulo. Claro que isso depois, o final do combate, já não tinha tantas, a tropa do Candoca não tinha tanta munição, eles acabaram se refugiando pelos matos. O Candoca também, o líder, acabou fugindo, né, para não estar preso pela Brigada Militar, e acabaram o encontrando no dia 9 de outubro no município de Guaporé. O acordo, então, da perca desse combate foi feita pela Brigada Militar, quando o Candoca teve que devolver todo o armamento que ele assaltou no corpo, quando decidiu fazer este levante a favor de São Paulo, devolver parte desses mantimentos e também doar uma grande quantidade de terras. Então estamos aqui num local muito importante, né, sobre a Revolução de 32, a favor do estado de São Paulo. Aqui então é o cemitério onde supostamente estariam enterrados as pessoas do lado da tropa do Candoca, a favor do município então de Soledade. Supostamente eu falei porque alguns vestígios orais nos contam que esse cemitério seria um pouco mais próximo do rio. Mas depois que finalizou o combate, a Prefeitura de Fontoura Xavier, então na época Guamirim, veio neste local, fez um marco histórico para dizer então que aqui seria o combate do Fão, né? A gente não sabe exatamente se aqui é o cemitério, se quantos corpos estariam desenterrados, né, aqui nesse local, enterrados nesse local, mas supostamente em torno de 6 a 8 pessoas. Outra questão bem importante, além desse marco histórico, né, nós temos a presença, o meu pai, quando nós morávamos aqui, plantava fumo, arrava essa terra e acabou encontrando alguns vestígios como balas e de diferentes tipos. Nós temos então balas de metralhadora, que foram encontradas aqui, inclusive diferentes tipos, algumas estouradas ou não. Temos também de fuzil, né, que é um tipo então muito diferente. Vou ter que voltar que eu troquei. Então, outros vestígios que nós encontramos aqui neste local foi quando nós morávamos aqui, que o meu pai lavrava essa terra, acabou encontrando alguns vestígios de balas. Balas, então, de metralhadora. Ai, de fuzil. 13. Outros vestígios, então, que foram encontrados nesse local, como resultado do combate do Fão, foram alguns tipos de balas. Temos, então, as balas de fuzil, né, onde meu pai lavrava a terra aqui para plantar fumo, que foram encontradas diferentes tipos, algumas estouradas e outras não. Balas também de metralhadora, que são inclusive diferentes e mais pesadas, que foram utilizadas no confronto, e também balas de revólver. Além desse material, assim, encontrado aqui nesse sítio arqueológico, nós temos também
a presença de espadas que alguns combatentes acabaram também utilizando. Outra questão importante de diferentes atividades que já foram feitas aqui sobre o combate do Fão, ano passado, nos 90 anos do combate, veio representantes do MMDC, da Constituição, da Revolução Constitucionalista lá de São Paulo, reconhecer aqui o nosso espaço, como parte da história também de São Paulo, e condecoraram, né, algumas pessoas, eu inclusive sou muito feliz por isso, porque sou reconhecida também como pesquisadora, e nos condecoraram com medalhas referentes a apoiadores, divulgadores, né, e pesquisadores sobre o movimento de 32 no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul. Outra questão interessante para falar também referente ao combate do Fão e à Revolução de 32 é que no município de Lajeado, na região do Vale do Taquari, existia um grupo de mais ou menos 300 pessoas que gostariam de se juntar com o combate do Fão com a tropa do Candoca. Eles iriam sitiando também partes mais reservadas, né, aqui da nossa região, chegando até a comunidade de Campo Branco, município de Progresso, que fica mais ou menos uns 12, 13 quilômetros aqui deste local. Eles iriam chegar mais ou menos por esse local, só que ficaram sabendo que o combate do Fão seria sitiado, né, pelas tropas governamentais e recuaram voltando ao município de Lajeado. Foi uma tentativa, temos até documentação também sobre isso, fotografias que retratam um pouco sobre este movimento. E outra situação também que já aconteceu, né, dentro desse patamar dessa história, foi o município de Encantado, onde lá também supostamente um grande levante iria se juntar com o combate do Fão e com o município de Lajeado. Vejamos então que tem muita história, né, referente à Revolução de 32, aqui na nossa região do Vale do Taquari e Botucaraí, a favor do estado de São Paulo. Muito bem, o quadro Um Lugar nessa semana aqui da Rádio Independente foi muito especial. História e turismo, aqui relatado pela Janaíne Trombini. Estivemos aqui então na Barra do Dudulha, limites entre Progresso, Fontoura Xavier e Pouso Novo. Janaíne, muito obrigado aqui pela tua participação, e eu sei também que tu tem muito orgulho, né, porque tu é natural daqui. Sim, obrigada, né, pelo convite, pela participação, né, contando um pouquinho sobre a história da nossa região, da nossa comunidade, enfim, que isso sempre seja valorizado, né, de uma forma natural e que as prefeituras também olhem com outro jeito, né, para o nosso município e também para esse lugar tão importante, né, como o maior combate em terra, assim, da Revolução de 32 no nosso estado e no nosso país. Ok, obrigado. Esse então foi Um Lugar aqui no Panorama na Rádio Independente. E você já sabe, na próxima semana estaremos em algum lugar, não só do Vale do Taquari, mas também em outras regiões do estado, trazendo história, trazendo turismo, trazendo muita coisa boa para você aqui do Grupo Independente. Até lá!